Olá pessoal, começando aí mais uma edição. Primeiro, muito obrigado aí pelo você aceitar esse nosso convite para a gente conversar um pouco, para tomar um café. Tomamos um café. Fiquei muito feliz, seja muito bem-vinda, viu? Uma honra tê-la aqui. Muito obrigada. Para início de conversa, digo que eu sou uma cafezeira. Que bom, que bom. Então assim... veio ao lugar certo. Com certeza, Leite. E para falar de um tema, eu modéstia à parte, cursei dois cursos superiores e sempre me reclamei, inclusive, dessa relação. Eu, como era envolvido no processo acadêmico com a coordenação, eu sempre briguei, eu sempre reclamei da relação externa, da pós-conclusão de curso, né? E também da relação no momento em que eu estou estudando. Eu sempre vi a academia muito distante dos negócios. E hoje é o nosso tema, né? É o nosso tema. Por quê? Você está na UFCA, não é isso? Estou na UFCA e estou à frente da Pró-Reitoria de Extensão, né? Como Pró-Reitora de Extensão já desde 2018, há 6 anos, né? Passei de uma gestão para outra, fui reconduzida. Então, estou nesse espaço. E esse espaço, Leite, ele me faz refletir sobre essa sua fala, essa dicotomia, né, que às vezes foi criada e muito assim, estamos aqui com as instituições de ensino superior de um lado e estamos em outro lado com o resto da humanidade. Pronto. Que passaram muitos por lá. Né? E aí existe também eu acho que esses dois lados também, que existiu, né? Eu sempre falo que existiu porque a gente tem tentado, ao longo dos anos, romper, né? Isso por meio de políticas públicas, por meio também de uma compreensão melhor do nosso papel enquanto cidadão, né? De romper esses paradigmas e estreitar também esses laços. Era tido assim, né? Eu digo assim, Leite, que era tido em que quem era externo à universidade olhava para a universidade aos institutos federais, né, de ensino superior, olhava assim, os intelectuais, mas que não entendem muito da gente. E esses daqui, por outro lado, se achavam mesmo nessa cátedra de os intelectuais, subiam nesse pedestal mesmo e achava que os demais conhecimentos eles já não dialogavam mais com você. Né? Então, assim, ficava muito assim atrelado ao conhecimento científico e se esqueciam de onde vieram do conhecimento do senso comum, do conhecimento filosófico, religioso, né? Então, foi se criando isso, mas eu acho que por meio de políticas públicas mesmo que foram acontecendo,
conscientização maior, essa dicotomia ela está sendo cada vez mais se entendendo que ela não pode perpetuar, né? E esse é o meu papel na extensão. Estreitar essa extensão, isso é necessário nas academias, né? Nas universidades é necessário, exatamente até porque o mercado é a extensão da academia. Exatamente. Né? Exatamente. Eu passei na academia e eu vou continuar aplicando os meus conhecimentos que eu absorvi aqui lá fora. Por que eu estou tão distante? Por que eu estudei na UFCA e não voltei mais lá? Por que eu tenho um negócio que foi fruto de um aprendizado, de um conhecimento que eu absorvi aqui e eu não quero devolver um pouco? É um ponto. Por que eu tenho tanto conteúdo aqui, que eu distribuo tanto conteúdo aqui na universidade, distribuir no mundo afora, no restante do mundo, como você citou, e eu fiquei popularmente intrigado. Não falo mais, né? Então, assim, é um momento extremamente rico e importante, e isso precisa dar mais ênfase, na minha visão, desse estreitamento, dessas relações, aproximar. Até porque a modernidade da tecnologia que se vive aqui hoje, ela tem que acontecer aqui. O que eu aprendi há 10 anos atrás não é mais a mesma coisa hoje, né? Então, são pequenos detalhes que precisam ser continuamente renovados. E como é que está esse trabalho da Pró-Reitoria de Extensão com o mundo lá fora? Vou usar essa expressão. Então, a gente estava conversando um pouquinho aqui, né, para aqueles que depois estão nos acompanhando, a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores aqui, né, e aí nesses bastidores a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso, que o nosso próprio processo de formação, que depois que eu concluí a minha formação, eu não tinha interação durante meu processo de graduação, digamos assim, e depois eu fui praticamente expulsada para o mercado de trabalho, né? Eu sofri o parto, né? Saí para o mundo e me parece às vezes assim que a gente tinha nossa, aquilo que me foi passado teoricamente da prática, alguma coisa, não tá, parece que não é uma linha contínua, né? Sim. Parece que houve me interromperam, assim, me cortaram, me lançaram fora. E aí esse é o meu papel, né? O papel da Pró-Reitoria de Extensão, o papel da extensão, eu digo, em âmbito nacional, né? Tem várias colegas que são pró-reitores e que fazem um trabalho maravilhoso, inclusive queria deixar aqui um abraço para elas, porque eu sei que elas vão acompanhar esse programa depois. Que esse lançar, ou melhor, esse contato, ele aconteça durante o processo de formação do estudante. A gente estava até comentando, né, Leite, porque assim, a gente tem a parte técnica, né, que ela é muito importante. Você vem das ciências contábeis, né, vem da área de direito, né, Leite? E assim, vocês aprendem muito. Eu aprendi muito com colegas contábeis, inclusive, mas assim, a gente aprende também muito a técnica. Sim. E ainda que a técnica, depois você, ainda estando na graduação, alguém te coloque num estágio, alguma coisa nesse sentido, é necessário você também aprender a lidar com o público. Sim, sim. Né? Tá dentro se nós fizermos uma análise mais ampla, mais macro, nós vamos enxergar que se nós buscarmos todas eu não diria atividade, mas todos os cursos em si, estão intrinsecamente ligados para um compor o outro lá fora. Exato. Nós vamos nos encontrar lá fora. Pois é. E aí é isso. Então, o papel da extensão é fazer com que essa experiência ela não ocorra somente de forma drástica, abrupta, como se tivesse sido lançado. Ele vai acontecendo durante o processo de formação. Então, você expõe os estudantes a esse contato da técnica junto da prática durante o processo de formação da graduação. Isso eu olhando na perspectiva interna, né, dos estudantes dentro da universidade, qual é o movimento que a gente faz. Então, isso é uma forma que nós, enquanto extensionistas, vamos caminhando. Mas qual é essa relação da empresa e universidade que você estava comentando, que também nós temos que ir buscar esses empresários para que eles também façam esse processo, essa via de mão dupla, Sim. Eles virem até nós.
é proporcionando espaços e momentos, Leite, assim, espaços em que a gente coloca diversos segmentos empresariais para irem para a universidade, tomarem um café conosco, fazer um momento desse, esse um café, como a gente está tomando aqui, Sim. de forma muito tranquila, sabe? E eles falarem quais são suas expectativas no mercado de trabalho, como que eles querem absorver esses estudantes, quais são os projetos de extensão que eles, inclusive, esperam que a gente vá realizar nessas empresas. E aí a gente tem diversos segmentos, né, Leite? A gente tem aí... Eu acho que tem tanta coisa para agregar. Tem Né? demais. A universidade, com seus alunos, pode agregar tanto valor às empresas. Olha, deixa eu te confessar uma coisa. Eu sou fã desse processo de extensão, viu? Eu tenho uma empresa pequenininha, minha empresa é uma gota d'água, mas assim, eu com muito orgulho eu tenho uma família de 40 pessoas mais ou menos, tá? E eu tenho 4, 5 filhos desses meus irmãos aí que são aprendizes, sempre. Isso eu pratico há praticamente 10 anos, 12 anos por aí, mais do que isso eu pratico, ou seja, eu sempre busco e coloco aqui dentro para fazê-lo. Olha, e eu pergunto, tu vê isso na universidade? Essa prática, essa coisa palpável que você está fazendo. Lá é bom, você está saindo do curso, você faz um concurso, se eu for competir contigo, eu não vou passar, mas tu vai, porque você está ali na teoria. E eu estou te pondo aqui um outro lado. Aqui é uma outra universidade e tu ainda ganha para isso. Então, assim, eu sou extremamente a favor, porque eu acho que... E outra coisa, eu não seguro. Quer tomar teu rumo? Segue. Claro. O mundo é nosso, né? Tá aí. Então, vamos para frente. Então, eu sou extremamente a favor, e essa nossa conversa aqui vai me oportunizar outros momentos para eu estreitar isso, as relações que eu tenho com outras pessoas, para provocar isso. Vai lá. Lá é uma fonte de riqueza. Lá é uma fonte de sabedoria que pode nos proporcionar momentos super oportunos de melhoria no meu negócio. Exato. Não interessa o negócio, no meu negócio. Acho que é mais ou menos isso que tem que ser feito. E uma grande oportunidade para a universidade de qualificar, né, os alunos no quesito de conhecerem também o mercado, porque são jovens. Entenderem as demandas, né? Sabe uma coisa que me assustou muito, Leite? Por que eu comecei esse trabalho também buscar as empresas, porque eu já fazia esse trabalho muito com os estudantes, né? De lançá-los para fora. E eu, além desse trabalho com as empresas, eu faço muito trabalho com as escolas, né? A gente realiza muito esses trabalhos junto às escolas de ensino fundamental, principalmente das redes públicas, né? Viajando pelos 29 municípios da região do Cariri Cearense. Então, a gente coloca vários projetos de extensão no ônibus e vamos embora. E já percorri todos esses municípios. Tenho muito orgulho de falar isso. Não sou caririense de sangue, mas sou caririense de paixão, de verdade. Porque lá se conhece todos esses municípios aqui na região do Cariri, conhece mais do que os próprios caririenses. Conheço. E conheço visitando, assim, a realidade mesmo, sabe, Leite? Assim, viajei, assim, e não é... Às vezes as pessoas pensam que que é aquela ideia que nós estávamos conversando, que as pessoas que estão na academia, elas estão muito no salto, né? Isso daí se quebrou muito ao longo do tempo. E a Universidade Federal do Cariri, inclusive, veio para isso. E aí a gente vai para secretarias de educação, nós vamos junto às demais secretarias. Por quê? Porque a gente precisa estar inserido dentro das escolas. Sim. Então a gente pega ônibus da UFCA, tem um programa que chama UFCA Itinerante, e vamos para lá. Então a gente dialoga com diversos públicos do ensino médio. Mas o que é que me fez também buscar agora essa via de ir junto aos empresários para levá-los para dentro da universidade? Uma colega, vou até citar aqui, né, porque eu estou vendo aqui Café Três Corações, e eu sei que ela vai nos acompanhar aqui, uma grande amiga, que ela era do Café... ela é do Café Três Corações, que é a Paula, talvez... Acho que a Paula até passou por aqui contigo, talvez. Não, mas eu sei quem é a Paula. Pessoa maravilhosa, assim, de uma genialidade extremamente, assim,
do marketing mesmo. E aí, em uma das parcerias, nos eventos que eu fiz, a gente sempre eu gosto muito de falar, gosto muito desse café e tal. E ela falou assim, Fabiana, sabia que na empresa Três Corações eu estou com 200 vagas que eu não consigo preencher, precisando de profissionais? Falei, como, Paula? Como isso pode estar acontecendo se a cada ano a gente forma inúmeros estudantes aqui com N qualificações? Como isso pode estar acontecendo? Ela falou assim, é o seguinte, eles podem ter a parte técnica, e que é muito bom, mas eles não estão atingindo de fato aquilo que a gente precisa. Está faltando alguma coisa, Fabiana. Eu falei, gente, vamos correr atrás. Vamos correr atrás. O que é que está acontecendo? E aí, o ano passado, eu comecei a promover uns cafés, que a gente chama de Café Conecta. Né? Uns cafés em que diversos segmentos empresariais vão para a universidade, tomamos um café juntos. Né? Acho que inspirados em você, viu, Leite? Nada, aqui é café com leite. Inspirados em você aqui. E aí é isso. E aí colocamos a universidade junto desses segmentos empresariais para conversarem como nós podemos juntos pensar a nossa região do Cariri Cearense. E todos juntos é melhor, o resultado é bem mais... Com todos juntos é muito melhor. E coloca ali junto professores, estudantes, diferentes segmentos. Muito bem. Professora, eu vou preparar um cafezinho. Pois eu aceito. Gente, a minha convidada de hoje é a professora Fabiana Lazzarin, falando sobre a relação da academia e das universidades com as empresas aqui no nosso programa, especialmente para você. Professora, por falar em água, vamos beber água, né? Claro. Por favor. Agora o cafezinho, não vou lhe perguntar, a senhora disse que adora, por favor, doutora. E o meu café é sem açúcar e sem adoçante. Né? É o nosso. É o nosso. Gente, quer conhecer um pouco mais sobre a necessidade, eu diria assim, ou a importância dessa relação entre a universidade e as empresas? É simples, você fica ligado, toma um cafezinho aí e a gente volta em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, para você que ligou a TV agora, muito obrigado pela companhia, obrigado pela sua audiência. Minha convidada de hoje é a professora Fabiana Lazzarin, ela que é professora universitária e faz parte da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Regional do Cariri. Federal do Cariri e Regional do Cariri? A Federal do Cariri. Federal do Cariri. A regional é uma grande amiga. Não é? São uma parceria enorme. Todo mundo é de casa. Eu acho tão legal. O Cariri cresceu tanto com essas universidades. Eu sou fã das universidades. Eu sou fã das faculdades das universidades. Então, mas é UFCA. Pronto. Assim eu não erro, né, professora? Gente, conversando sobre essa relação da importância, né? A importância da comunicação entre as universidades e os negócios, o mundo profano, alheio à universidade, os negócios, o comércio, as empresas. Olha quão importante e quão profundo é esse tema para você refletir e pensar aonde você está inserido, em que situação, em que posição você está nesse momento. Eu vou pedir permissão aqui à nossa convidada, a professora Fabiana, porque eu preciso também dizer para você que no dia 28 você tem aquele compromisso comigo, né? Dia 28 de setembro não é meu aniversário, não precisa mandar... Olha, produção, estão dizendo aqui que vão mandar bolo. Não mande bolo para mim, não é meu aniversário, tá? É um dia muito especial, dia 28 de setembro, das 7 da manhã às 13 horas. Eu quero que você venha lá na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte, para você fazer a sua doação de sangue. Olha que legal! Nós precisamos e queremos 120 bolsas. Por que nós precisamos? É o Hemócio que precisa. Eu não quero seu sangue, viu? Venha doar. Se Deus quiser, e Nossa Senhora me permitir, eu não quero seu sangue, nem quero que você precise. Você vem, faz a doação e não queira seu sangue, tá? Um gesto de amor, um gesto nobre, um gesto rico,
um gesto que nunca mais você vai esquecer e você vai essa ação que você vai cometer. Portanto, agende-se, venha para cá, venha fazer. Olha, traz sua família, seus amigos, seus irmãos, traz o namorado, o marido, vem para cá. Vem para cá. Rua Delmiro Gouveia, 163, anote aí. Anota num pedacinho de papel, pega aquele imã de geladeira, bota lá. Quando você for beber água, aí você, dia 28, 7 da manhã, vou lá no Leite. Aí você vem aqui, você conhece os estúdios do Café com Leite, o EMOS, gente, a equipe de profissionais do EMOS vai estar aqui, prontos para te receber. E nós que fazemos o Café com Leite também vamos estar prontos para te receber, tá? Te acompanhar, te instruir para onde você vai. E você vem rapidinho, meia hora você faz a sua doação e vai para casa, vai trabalhar, vai para onde você quiser. Anotado, posso contar com você. Se você não vier, eu só vou coletar 129 bolsas, viu? O EMOS só vai coletar 119 bolsas. Aí a culpa é sua. Nunca mais você vai esquecer. Toda noite, quando você for dormir, você vai dizer, mas rapaz, eu poderia estar lá. Poderia estar lá para completar a meta e falhei, né? Mas eu não acredito que você não venha. 28 de setembro, sábado, espero por você. Professora Fabiana, professora, esse processo de extensão, eu diria um processo de continuidade para os alunos, né? Esse envolvimento com a classe empresarial, com os negócios. Eu vou usar a expressão negócios porque, como a senhora disse, o resto do mundo. Então a gente envolve não só as empresas, mas em especial as empresas, porque é quem faz o mundo girar financeiramente, economicamente, né? Tem a sua importância para ambos os lados? Tem sim, Leide. Tem porque, assim, olha só, até essa fala que você tinha até colocado anteriormente, né? Os estudantes, às vezes, eles têm muita técnica, né? E o conhecimento científico é para isso, né? Sim, sim. Mas eles têm pouca aptidão de tato. Porque não foram colocados à prova. Sim. Né? Sim. Eles não foram colocados. Então, assim, para a universidade, você inserir pessoas no mercado de trabalho aptas, como a gente diz assim, a propaganda se faz boca a boca, né? Quando você vê uma pessoa que ela conseguiu se adaptar bem, que aquele curso que ela fez, ela teve uma boa inserção. Então, esse processo de formação, ele reverbera de novo para a universidade, porque contagia outras pessoas, sim, né? Então, assim, para a universidade é uma relação formidável, porque o sentido de ser da instituição é que a gente tenha mais estudantes ali dentro, porque senão eu não seria professora lá de quem, né, sim, Leite? De quem? E em contrapartida, para as empresas, né, que a gente está aqui dialogando sobre isso, também você já pegar pessoas para que elas já estejam mais preparadas quando elas adentram no mercado de trabalho, quando elas buscam seu primeiro emprego, né, também para elas reverte de maneira positiva, porque elas têm a curva de aprendizagem, sim, se torna menor. Sim, né? Uma curva, sim, de aprendizagem sempre a gente vai ter que passar por ela. Mas a curva de aprendizagem se torna menor, Leite. Então, assim, ou mais célere, né? Mais rápida. Então, essa relação é ganha-ganha. Com resultados mais rápidos, célere, como você disse, e mais produtivo, né? Mais também. Produtivo. E economicamente muito bom para o mercado, né? Para as pessoas. E para a pessoa feliz, realizada. Sim, sim. Porque, assim, a gente... Eu me recordo assim, né, Leite? Quem aqui vai estar nos acompanhando, você lembra como foi o seu primeiro emprego? Né? Como foi? Rememora isso, né? Aquele gelo, aquela expectativa, aquela insegurança, aquele medo, mesmo que você tenha uma qualificação. Sim. Todos sim. nós temos essa insegurança. Os estudantes, eles concluem a sua graduação e eles ficam assim agora. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que alguém vai... Então, assim, se a gente já consegue, inclusive, fazer essa relação, ele sai da universidade, às vezes, até já com emprego. Sim, sem dúvida nenhuma. Ou preparado para o mercado. Né? Preparado Daí para a necessidade dessa relação, né, do professor? Exato. Aí essa necessidade dessa relação. E a universidade, ela não tem a função exclusiva de
ensinar tecnicamente ou teoricamente aquele assunto, aquele tema pelo qual eu escolhi me formar. Né? Mas a prática aqui é extremamente... É a pós-graduação, no sentido da palavra empresarial, né? A pós-graduação, digamos assim, né? Porque o mercado é quem vai me absorver ou não. Ou não. E eu falo assim, a extensão, ela não prepara só profissionais, ela prepara pessoas, Sim. Leite. Esse é o papel, assim, daquele espaço, né, da extensão universitária. Ela não está ali para preparar profissionais, ela prepara cidadão, ela prepara pessoas de uma forma holística, de uma forma mais ampla. Uma pessoa que sabe se posicionar, que numa entrevista ela sabe conversar, ela não tem aquela timidez, aquela insegurança. Às vezes as pessoas, elas... Assim, e por que isso acontece? Porque elas não foram expostas. Né? Não se deixaram expor. E a oportunidade é essa. A oportunidade é essa, por isso que eu falo assim, ó, faça extensão, né? Nós temos o ensino, nós temos a pesquisa, mas você que é estudante, para um processo de formação em que a gente está falando de instituições de ensino superior com essa relação de mercado, seja uma relação na área acadêmica, talvez a gente tenha aqui pessoas que vão ser professores, né? Não estou falando só da parte empresarial, mas assim, faça extensão, porque a qualificação holística, essa qualificação mais ampla, você vai fazer na extensão universitária, né? Você vai sair daquele espaço único e exclusivamente de sala de aula, ou único e exclusivamente de laboratório, e vai entender que para além daquilo existem seres humanos que precisarão estar em diálogo com você, para entenderem aquilo que você realiza. Imagina o grau de satisfação de pôr em prática aquilo que tu estás aprendendo. Né? Olha só, você falando aí, eu fiz uma viagem aqui na questão dessa relação teoria-prática. Aprendendo, botando em prática aquilo que eu estou aprendendo. Isso tem um valor significativo, isso tem um valor, inclusive, emocional, né? Uhum, tem. De valorização, de ascensão, de crescimento. Né? Eu não digo isso com orgulho, mas eu digo aqui sempre, os cursos que eu tive a oportunidade de fazer, eu fui aluno durante a minha vida inteira de escola pública. E o meu curso de Direito eu fiz na URCA. E em seguida eu fiz na Universidade Leão Sampaio, curso de contábeis, que só tinha lá. Só tinha lá, não tinha em outro lugar aqui na região. Depois os outros vieram, etc. Eu sonhava, eu imaginava, eu cobrava. Gente, consegue um estágio para mim? Me leva num ambiente para que eu estou estudando, para eu conhecer. Eu quero conhecer uma empresa de contabilidade, eu quero conhecer uma contabilidade de empresa. Eu já tinha escritório, mas eu fazia isso não só por mim, mas para todos aqueles que estão, 40 colegas, eu e mais 39. Gente, nos leva para uma empresa de contabilidade. Não quero que vocês levem para mim, não. Não precisa levar para mim, não. E uma vontade de aprender, né? Sabe? Uma sede, né? Pois é, mas ninguém me levava. Não nos levava. Depois no curso de Direito, da mesma forma. Eu sonhava com o estágio, gente. Quando eu estava estudando, não era aquele estágio obrigatório, não. Eu queria já estagiar, para eu começar a aprender, para eu fazer processo de extensão, que eu imagino que seja por essa linha, né? Claro. A resposta era não. Isso me doía, mas eu digo, eu não desisto. Eu não tenho medo. Eu sou melhor, eu vou para cima. E quando eu estava no 8º semestre, eu fui na minha primeira audiência, que eu fiquei transparente para todas essas lâmpadas. Mas eu fui. Mas foi. Eu fui. Eu tinha que ir. Era impetuoso. Sim. Eu tinha que vencer. Eu ia ser advogado, como era que eu ia temer? Olha quanto isso me fez mudar a minha luz, a minha visão sobre o tema, que é o que você está fazendo. Jogando, fazendo esse entrelaço, empresa, universidade, para que isso impulsione. Eu até iria te perguntar, essa relação impulsiona os negócios? Impulsiona. Né?
impulsiona não só impulsiona os negócios, impulsiona o desenvolvimento da região, Sim. né, como um todo. Porque essa relação, você tem pessoas mais qualificadas, isso desenvolve uma região. Né? Você tem pessoas, eu falo até, você estava falando assim, me deu um gelo, fiquei transparente, né? E pessoas menos doentes emocionalmente. Sim. Né? Porque Sim. a insegurança nos barra, é uma doença. Sim, sem Né? dúvida, sem dúvida. Então, isso daí, eu sempre falo, eu sei que essa expressão às vezes parece muito de mercado, mas é um ganha-ganha mesmo. Sim. A região ganha, a pessoa se sente valorizada, né? O mercado absorve pessoas das quais ela sente confiança também, segurança, Sim. porque a gente precisa também transmitir isso. Uma pessoa insegura, trêmula, com medo, e que não, né, não consegue expressar aquilo que ela conseguiu. Né? A Dica ficou 4, 5, 6 anos no processo de formação. Então, assim, todos nós saímos ganhando. Todos. E outra também, Leite, a extensão ela dá essa forma humana para isso, porque senão a gente fica muito nessa. O ganha, é o negócio, mas a extensão ela dá a forma humana, é aquilo de você valorizar a pessoa, de você entender, porque no processo de formação, se ela vai tendo uma relação com outras pessoas, essa relação que eu estava te falando de ir para as escolas, de visitar diferentes espaços, mostrar a contabilidade na rua. Por que a gente não pode mostrar a contabilidade numa Praça Padre Cícero? Sim. Por que a gente não pode fazer ali? A gente tem núcleos na própria universidade de apoio fiscal. Sim. Né? De fazer ali dentro. Eu já fiz isso na contabilidade, levando os meus colegas, né, projetos de extensão nas praças desses 29 municípios, aí fazia contabilidade na rua. Aí ali eles faziam a parte de verificação dos seus documentos para colocarem tudo em ordem, verificação de imposto de renda. Que legal, né? Começar a praticar aquilo que você sonhava. Professora, esse tema é extremamente rico. Nós precisamos continuar conversando, mas eu preciso fazer um intervalo. Eu vou pedir mais um cafezinho. Mais um café, claro. Aqui pra gente. Professora, água mineral São Geraldo, por favor. Professora, mais um nosso cafezinho, por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre essa relação universidade e empresas? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia. Olha, gente, toda semana, de segunda a sexta, no canal 16, no canal 13, na TV Cariri, você assiste um programa regional aqui, o programa Café com Leite. Nós estamos aí a nível regional, aqui em toda a região do Cariri, através do canal 16, na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri. Agora, aos domingos, às 23 horas, passou o dia com a sua família, passeando, aí curtindo ou descansando, aí você não vai dormir sem antes ligar a TV aqui no Cariri, no 16.1. No Brasil afora, na TV Meio, viu? Procura lá, TV Meio, e assiste o programa Café com Leite. E nós vamos nos deliciar de um cafezinho com muitas informações. A minha convidada de hoje, ela é professora universitária, ela é pró-reitora de extensão da UFCA, aqui em Juazeiro do Norte. Eu converso com a professora Fabiana Lazarinho. O nosso tema de hoje, relacionamento entre a universidade e as empresas. Professora Fabiana, lá no início do programa você falou no café, e sempre que fala em café me chama a atenção, é claro, né? No meu Café com Leite, você citou uma expressão, se não me é falha a memória, um café conecta. Isso é um café que você promove, a pró-reitoria promove, ou é a professora Fabiana? O que é esse café? Eu falo que é a universidade que promove por meio da pró-reitoria de extensão, né? Porque tudo que a gente faz, né, enquanto universidade, enquanto instituição,
mas a Pró-Reitoria de Extensão ela toma a frente disso, porque exatamente aquele processo que a gente estava conversando, né, de aproximação, é a primazia da extensão universitária, é promover a aproximação entre a comunidade interna da universidade com a comunidade externa a ela. E uma dessas formas é por meio desse café que te chamou a atenção, Leite. Maravilha, que maravilha. Que é esse Café Conecta, que já vem sendo realizado. Aliás, essas parcerias eu já venho realizando já há vários anos de diálogos, né? De diálogos assim, de visitá-los, compreender como que os nossos estudantes, enquanto professora mesmo, né? Eu te disse que eu sou professora de metodologia, sou professora no curso de biblioteconomia, em outros cursos também, mas sou... Já tive aqui umas 3 alunas de biblioteca. De biblioteconomia. Biblioteconomia. Aqui, falando no programa Café com Leite, alunos da UFCA. Pois é. Hoje profissionais. Excelentes profissionais. E aí, como a minha formação é essa enquanto professora, a gente sempre tem que se preocupar como que os nossos estudantes vão conseguir se inserir, né, nesse mercado. E aí, quando eu vou para a Pró-Reitoria de Extensão, também tenho essa preocupação de aproximação com os diversos setores, com os diversos públicos, e um desses meios foi por meio de um café Conecta, que quem é o público, né, desse café, Leite? O público desse café são coordenadores de curso, de todos os cursos de graduação, são coordenadores e coordenadoras de ações de extensão que já estão vigentes, ou aqueles que querem fazer extensão e não sabem como. São os próprios estudantes, esse é o nosso público. Quem são as pessoas que são convidadas para estarem lá? São diversos segmentos, né? Nós temos aí segmentos na área de saúde, nós temos segmentos na área... A classe empresarial, seria? A classe empresarial. Tem tanto na área de saúde, como tem na área contábil, como temos nas áreas agrárias, meio ambiente. Então, assim, esses diversos segmentos empresariais que compõem, né, a força de trabalho da nossa região vão lá. Para gerar interação. E agora a coisa mais interessante que tem é esse formato aqui, olha, parece que eu copiei de você. É esse formato aqui, ó, de 2 poltronas, né? Porque a gente coloca mediadores, né? Para estar professores que são mediadores lá, e coloco várias outras cadeiras ali para que essas pessoas que são desses segmentos estejam assim conversando, né? E assim como você faz o nosso intervalo do cafezinho aqui, também tem um intervalo no meio, que é o intervalo que eu chamo de network. Certo. Chique, né? Tá ótimo, não, mas de fato. Né? No intervalo de esse network. network é que aumenta a relação. A relação. Então, assim, entre uma conversa e outra, um tema e outro, a gente dá uma parada de uma meia hora, mais ou menos, as pessoas se levantam, tomam um café, se desfrutam ali de um coffee break, fazem esse network, essa relação de aproximação. Muitas ações, muitos projetos surgem dali, né? Porque eles acabam ouvindo o que esses segmentos buscam, precisam, querem dialogar. Eles escutam também a universidade, o que elas podem oferecer, porque às vezes, como você tinha comentado, Leite, às vezes as pessoas não sabem nem quais são os conhecimentos da universidade, e às vezes tem diversos problemas que estão na nossa região, e as pessoas ficam nesses desafios, mas não procuram pela universidade, né? Não procuram pela instituição de ensino superior, e ali elas percebem que a gente é um só. E vem acontecendo bons resultados? Vem acontecendo bons resultados, bons projetos estão se inserindo, pessoas após que estão acabando a sua graduação já estão se inserindo no mercado, naqueles que eles talvez já estavam meio que paquerando, já estavam um pouco inseridos. Tem a participação de alunos? Tem a participação dos estudantes, os estudantes já colocam as suas propostas, por exemplo, eu estava falando do curso de biblioteconomia, e no último café que eu promovi, o último do ano passado, aí surgiu assim, gente, todos vocês aqui têm algo em comum, uma estudante falando, gestão de documentos, como é que vocês fazem gestão de documentos de vocês? Né? A gente produz muito documento, seja ele eletrônico, seja ele físico, seja documento digital, seja documento físico. E aí pronto, dali já saiu um resultado em que os estudantes se aproximaram de alguns segmentos porque eles estavam com sérios problemas
de arquivos, de documentos, de organização desses documentos, Eu que trabalho com fiscalização. papel, eu estou imaginando aqui o volume, né, de papel que se tem, e não se sabe nem aonde está. Você não sabe. Pois é, isso e assim, para gente, para quem está no mercado, sabe que isso é um problema muito sério, inclusive na área contábil, Sim, né? sim. Se reverbera na área contábil. Então, assim, eram diferentes segmentos com um problema comum. Sim. E que não sabiam que a biblioteconomia poderia fazer isso. E quem foi que falou? Uma estudante. Olha aí. Né? Então, assim, esse contato... Já são frutos, né, são de frutos, um relacionamento, né? São frutos. Olha, eu vou te dar outro exemplo aqui. Nós temos um laboratório de engenharia de materiais, né? E esse professor ele está produzindo algumas... desenvolvendo alguns protótipos em 3D. E esses protótipos em 3D, ele falou assim, Fabiana, traga algumas pessoas aqui para o meu laboratório na área de saúde. Por quê? Porque pode ser prótese para elas. Né? E a gente vai fazer isso de graça aqui. Porque esse é o nosso papel enquanto universidade, Sim. não é? É fazer de graça, é a gente está aqui enquanto laboratório para atender. Né? Então, assim, é isso. Quando a gente fala, às vezes, as pessoas falam relação de empresas com a universidade, não é que a universidade vai cobrar algo, não. Né? Não é esse o nosso objetivo. Independente de cobrar. Eu sou fã do 5S. Sim. Sesc, Senac, que não são 5, são 7 já. Sesc, Senac, SESI, Senai, Senar e Senac, que é da área rural, agropecuária. E o Sebrae. E o Sebrae, eu sou fã de todos eles. Por quê? Todo empresário que fosse começar um negócio deveria passar por lá. Vai lá, passa que ninguém, para você ser empresário, você não precisa ter um curso nível superior. Deveria. Não faz nenhum curso universitário. Já ingressa no mercado. Passa lá no 5S, vai conhecer um pouco. Vai na universidade, vai conhecer um pouco. Como eu disse para você lá no início, que sou fã das universidades, independente da forma como ela seja, privada ou pública, eu sou fã principalmente das públicas, sabe? Mas deveriam as pessoas, essa relação que você está estreitando, fazendo, eu sempre digo, vai lá, conhece, conversa, enche o saco, vai lá, senão você não tem como continuar o seu negócio se você tem algo de graça, algo que possa te oportunizar no melhor desenvolvimento do teu negócio, você fica sentado esperando que se venha até você. Eu falo muito isso, sabe? Mas eu não sei se não sei se tem um bloqueio, tinha, né? Porque agora qualquer coisa de procura de professora Fabiana. Procura a professora Fabiana. Muito bem. Conversa com ela. O não você já sabe que tem. Vai lá e conversa com ela. Ela só vai te colocar aquilo que for possível, que estiver dentro das regras da universidade. Ela não vai te colocar algo que não tem, isso aqui não trabalha. Então, ou te indica, conversa com a professora Fabiana, vai lá. Né? Então, eu acho que isso gera relacionamento e gera resultados. Isso é bom pra gente. Né? Mas eu vou fazer isso, viu, professor? Pois pode fazer. Porque pois faça. Eu acho que essa provocação, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, que eu tenho orgulho de lhe dizer que alguns empresários que nos assistem, conhecem o Café com Leite, Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Caririaçu, Porteira, Brejo Santo, vou dizer até a ponta lá de Salitre, Campos Sales. Vou para Salitre, Campos Sales, eu acho que nós não estamos lá ainda não. Mas eu vou para lá, que nós vamos para o Ceará inteiro já. Viu? Vamos juntos, então. Nós já fizemos palestras também de contabilidade lá em Campos Sales. Enfim, mas professora, esse tema é um tema assim, muito em voga, que precisa ser debatido mais vezes em outros meios de comunicação também. Tá? E eu quero deixar o programa Café com Leite à disposição para que sempre que a gente possa conversar, a gente tem a honra de receber, não apenas a professora Fabiana, como eu já lhe disse, já recebi até o professor Ricardo Nes, recebi recentemente professor falando sobre inteligência artificial, falei com uma menina recentemente sobre biblioteca, esse nome aí mesmo da senhora, eu tinha muita dificuldade para conversar com ela, eu dizia, é ela mesmo, viu? Enfim, dentre outros lá, vários e vários professores que eu já convidei para vir para cá. Tá? Estávamos gravando aqui na Expocrato, alguns professores foram lá,
da UFCA. Tá? Então, assim, eu me sinto super confortável em convidá-los para vir para cá, porque professor é uma peça, eu não tenho palavras para dizer. Então, assim, nós estamos sempre à disposição da UFCA. Dentro do seu projeto de extensão, manda a gente para cá para falar sobre a universidade, que eu recebo com o maior carinho, tá bom? Tá bom. Já faz, olha aí, um complemento já, né? Vamos estender mais essa relação. Vamos. Professora, vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer um intervalo, a gente toma um café no intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Combinado. Eu falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, pedi à produção um bolinho, mas não me ofereceram um bolinho, então eu só bebi água. Professor, é assim, essa produção a gente pede um bolinho, só vem café mesmo, com leite. Mas eu fui muito bem recebida. Foi, né? Que bom. Sim, fui muito bem agradada. Que bom, professor. Então, mas elas fazem isso que é para a senhora vir mais vezes aqui, Pois viu? eu vi. Tá certo? Professora, eu quero lhe agradecer, lhe desejar sucesso nesse seu Obrigada. projeto. Eu, como disse, sou fã das universidades e eu torço pelos méritos que a senhora conquiste. E eu tendo a oportunidade de contribuir através dos nossos meios de comunicação, olha, eu sou diretor da TV Café com Leite, eu sou diretor da TV Verde Vale, tá? E tenho uma parceria com a TV Cariri, que é na BrisaNet. E se a gente puder contribuir, conta com a gente. Muito obrigado, viu? Pois eu agradeço muito. Eu posso deixar um recado aqui? Por favor, Leite? por favor, Posso? por favor. Eu gostaria muito de deixar aqui o recado da UFCA, né? Fica à vontade. Você falou que é um fã da Não instituição estudei lá, mas sou fã. pública, né? E aí eu quero deixar aqui um recado para você que tem um sonho aí de qualificação. Vem para a universidade pública, né? Seja para a UFCA, seja para nossa irmã URCA, né? Seja para o Instituto Federal. Vem, são instituições assim que tem pessoas muito qualificadas e muito humanas também, e que está esperando só por você, né? Então nós temos inúmeros cursos. Dá uma olhadinha na página da UFCA, ufca.edu.br, tá? Nos acompanhe pelas redes sociais, acompanhe a Pró-Reitoria de Extensão também, Extensão UFCA, pelo Instagram. E aí é isso. Então, você que agora pretende fazer aí o Enem, né? Daqui a pouco coloca suas notas do SISU, não esqueça da universidade pública, da instituição pública de ensino superior. É isso, bom. Leite. Professora, pois cá entre nós, agora em novembro, eu também vou participar do Enem, porque eu ainda quero fazer um curso superior lá na UFCA, viu? Mas já estou inscrito, eu vou fazer. Pois venha. Gente, eu vou aproveitar esse momento, já que estou chegando no finalzinho, e dizer para você, se você liga a TV Café com Leite, canal 16.1, aos sábados, a partir de meio-dia, até o domingo, por volta das 14 horas, estou me preparando para o Enem, liga a TV, pega teu caderninho, vai estudar, gente. Olha, lá nós temos professores de meio-dia do sábado até as 14 horas do domingo, dando aula para o Enem. Não tem oportunidade de fazer um cursinho ou coisa. Quer se aperfeiçoar, quer melhorar? Nota máxima, TV Café com Leite. Todos os sábados e domingos você aprende cada vez mais assistindo aulas para participar do Enem, que vem aí em novembro, viu? Gente, obrigado pela companhia de todos. Amanhã eu vou estar de volta com mais uma edição especial para você. Beijo a todos, fiquem com